Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um BM Senal. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado na companhia dele, Rafael Lara, trazendo e também fazendo um giro em tempo real sobre os principais assuntos que estão movimentando o mercado. São agora 4 horas e 40 minutos. Vamos começar então já essa edição trazendo as últimas notícias. Ibovespa começou aí o pregão em queda, mas tomou impulso e volta a operar nos 122 mil pontos. Para a gente confirmar então se ainda está nesse patamar, a gente já chama ele, né, o Rafael Lara, que está sempre de olho aí na movimentação, né, Rafa? Primeiramente, boa tarde para você. Vamos começar então trazendo as atualizações aí em tempo real para os nossos telespectadores. Perfeito, Hanna, boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui no BM Senal. Hanna, de fato, viu, essa semana parece que o mercado é a semana do mercado xoxo, viu, porque ontem a gente viu um mercado sem muita cara, né, um mercado muito no equilíbrio, fechou numa leve alta ali, mas realmente ele não está aí conseguindo um rally de alta, né, não está subindo aos 125 mil, 130 mil, igual a gente esperava. Nesse momento o Ibovespa ele opera numa leve alta de 0,1%, agora mudou para 0,05% aos 122.266 pontos. A máxima do dia ficou ali aos 122.756 pontos, então talvez a gente possa até ver aí, se a gente der muita sorte, né, se o mercado der uma engatada aí no fim de sessão, ele suba aí e renove a máxima. A mínima do dia, de fato, ficou ali logo no começo, né, quando ele abriu aos 120.827 pontos, ali por volta do meio-dia. Entre as maiores altas do dia, a gente tem Hering subindo 3,59%, Copel, Magalu, Itaúsa e Petrobras subindo entre 2% e 2,29%. Vivo Telefônica, Petrobras, né, Petro 4, Itaú Unibanco, NBR3, né, que é Energias Brasil, TIM, Embraer, Iguatemi, Banco Bradesco, e também a JBS subindo mais de 1,3%, aí todas variando agora entre 1,3% e 1,6%, podendo aí mudar a qualquer momento, a gente vai acompanhar aqui no nosso mapa de calor. Já entre as maiores quedas do dia, a gente tem a Qualicorp, né, igual a gente pode ver aqui, né, a Qual 3 aqui no Profit Pro da Anelógica, caindo 14,74%, com volume de negociação de 420 milhões de reais aí, uma queda bastante forte da Qualicorp. Juntamente em segundo lugar vem a Edux caindo 4,89%, BR Distribuidora caindo 3,50%, Raia Drogasil também e Fleury completando o ranking a uns 3% de queda. Banco Inter, JHSF, Cogna Educação, BTG, PetroRio, B3, TOTUS, CVC e Cirela caindo entre 1,5% e 2,3% nesse momento. O dólar, por sua vez, sobe 0,41% a R$ 5,23, enquanto o Bitcoin sobe 1,90% aos R$ 243.200. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações. A gente sempre de olho aqui no que está acontecendo no mercado. Mas antes, vamos aproveitar então para dar um giro internacional, já começando pelas bolsas estrangeiras. Vamos ver então as bolsas americanas. S&P 500 com alta de 0,19%, Dow Jones também com alta de 0,59% e Nasdaq, a única em queda aí com 0,23% de queda. Vamos ver então como é que está o dólar, né, se comportando aí nessa quarta-feira. O dólar virou agora alta de 0,62%, está comercializado então a R$ 5,22. Vamos ver então também como é que está o barril do petróleo aí, que chamou muita atenção essa semana. Está em alta de 1,49%, está sendo comercializado a $69 o barril. E ainda de olho no mercado lá fora, a Coinbase anunciou o lucro recorde no segundo trimestre. E com isso, o comércio de Ethereum superou o do Bitcoin. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto por lá, quem traz as informações completas é a nossa correspondente nos Estados Unidos, Giovanna Locatelli. O Ethereum apresentou um volume de negociações de 26% contra 24% do Bitcoin. As ações da Coinbase subiram 2,1% nas negociações estendidas desta terça-feira. A receita do segundo trimestre superou a expectativa dos analistas. Bom, vendo aqui os dados, a receita ficou em 2,23 bilhões contra 1,71 bilhão esperado.
Como lucro ficou 3,45 por ação ajustado, que exclui benefícios de remuneração com base em ações, versus 2,33 esperados. O lucro líquido da empresa no trimestre foi de 1,6 bilhão, um aumento impressionante aí de 4.900% em relação ao ano anterior, após um período volátil de negociações das criptomoedas. A movimentação da Coinbase está vinculada ao desempenho dos ativos digitais como o Bitcoin. A empresa gerou 2 bilhões de dólares em receita líquida, incluindo 1,9 bilhão em receita de transações e mais 100 milhões em receitas de assinaturas e serviços. Os preços do Bitcoin caíram cerca de 41% durante o trimestre. Os usuários com transações mensais aumentaram para 8,8 milhões, um aumento aí de 44% em relação ao trimestre anterior, enquanto o volume de transações aumentou 38%. Bom, apesar dos números, a empresa avalia que os negócios devem ser menores aí no terceiro trimestre, comparando com este trimestre. Para o ano inteiro, analistas consultados pela Refinitiv esperam 7,76 por ação e uma receita de 6,29 bilhões de dólares. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E a gente vai também repercutir como é que foi o dia no mercado financeiro aí desta quarta-feira, dia 11 de agosto, também com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Thiago Andrade, sócio da Athena BGA Investimentos, e também o analista técnico André Machado, o ogro de Wall Street, também trazendo um panorama sobre os números que estão ainda se destacando nesta quarta-feira. E vamos voltar aqui, né, para o nosso giro de olho aqui no mercado brasileiro. Dados prévios das vendas de julho da Iguatemi mostraram que as vendas do mês superaram em 5% aquelas realizadas no mesmo período de 2019, período aí antes da pandemia. De acordo com a empresa, os resultados vieram aí com um avanço da vacinação em ritmo acelerado e também com a melhora dos indicadores da pandemia, que possibilitaram também novos alívios aí nas restrições e possibilitaram também o maior fluxo de pessoas. A Iguatemi também informou que continua otimista quanto à tendência de crescimento nos próximos meses. Os resultados do segundo trimestre foram divulgados nessa semana e mostraram aí que a evolução das vendas entre os meses de abril e julho superaram as expectativas e houve também um crescimento expressivo em categorias como moda geral, mercados, móveis e decoração, incluindo também calçados, artigos esportivos e também brinquedos. E após 2 meses consecutivos de crescimento, as vendas do comércio varejista caíram 1,7% na passagem aí em relação aos meses de maio e junho. Resultado da maior retração aí no setor neste ano e a segunda maior para o mês de junho desde o início da pesquisa mensal de comércio que começou lá no ano 2000. Com isso, o varejo se encontra 2,6% acima do patamar pré-pandemia, né? E no setor em relação ao primeiro semestre, o setor acumula 6,7% e nos últimos 12 meses, 5,9%, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. O comércio varejista cresceu 6,3% no mês de junho, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, e é o 4º crescimento consecutivo nesse indicador. Já no varejo ampliado, houve um aumento de 11,5% em junho, com alta de 33,1% para a atividade de veículos e motos, partes também, peças, e também 5,3% para material de construção. E o Mercado Livre anunciou a abertura de mais 2 centros de distribuição aqui no país. O Rafa tem mais informações aí sobre essa novidade no setor varejista. Hanna, o Mercado Livre anunciou a abertura de mais 2 centros de distribuição, né, os CDs, no país até 2022. Eles serão do tipo fulfillment, ou seja, os que armazenam produtos de lojas virtuais
para entregas mais rápidas. De acordo com a empresa, até o final deste ano será aberto o CD de Franco da Rocha, no interior de São Paulo, e até dezembro de 2022, o outro, na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Atualmente, 30% das entregas do Mercado Livre saem de CDs deste tipo. A companhia informou também a abertura de um centro de distribuição do tipo cross-docking em Guarulhos, aqui, perto de São Paulo, no mês de outubro. Esse tipo de CD serve de passagem para produtos vindos de centros de fulfillment ou direto dos vendedores. Hannah. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações aí do setor. E a Raízen, em conjunto com a sua controlada Raízen Energia, concluiu a aquisição da totalidade das ações de emissão da Biosev. Como parte da transação, a Edera Investimentos e Participações exerceu bônus de subscrição emitido por ocasião na Assembleia Geral da Raízen, realizada no primeiro dia de junho aí deste ano, passando a ser titular de 330 milhões de ações preferenciais de emissão da empresa, representativas de 3,22% do seu capital. E o mercado também monitora a votação da reforma do imposto de renda, que estava aí prevista para ser votada hoje, ainda aguarda aí informações sobre isso, mas a situação aí, de acordo com o que a gente foi apurando aqui, é que isso pode ser adiado, mas o Rafa tem mais informações aí sobre o texto, né, Rafa? Hannah, o texto foi apresentado nessa madrugada pelo relator da reforma, o deputado Celso Sabino. O texto apresentado reduz a alíquota mínima do imposto de renda das empresas, que passaria dos atuais 15% para 6,5% a partir do ano que vem. Em 2023, a alíquota básica cairia mais um pouco, para 5,5%. O relator também propôs um corte de até 1,5 ponto percentual na contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. No entanto, o corte da CSLL está vinculado à aprovação de cortes em benefícios tributários do PIS/COFINS. Ou seja, o novo projeto tem menos cortes em impostos do que o texto original. Houve também uma pressão de estados e municípios para evitar perdas na arrecadação deles no projeto do grande Celso Sabino. Hannah. Obrigada, Rafa. A subsidiária da Embraer assinou um memorando com a Kenya Airways para o desenvolvimento de eVTOLs, E a Embraer informou também que a sua subsidiária Eve Urban Mobility Solutions assinou também esse memorando aí com essa companhia aérea. A colaboração tem como objetivo desenvolver modelos operacionais para a mobilidade aérea urbana, além também de uma base de conceitos e procedimentos para a operação de aeronaves elétricas de decolagem e pousos verticais. E a NortonLifeLock faz aquisição da Avast em transação de quase 9 bilhões de dólares. Rafa, conta essa informação aí americana pra gente. Hannah, a companhia americana de segurança digital NortonLifeLock anunciou hoje a compra da rival listada em Londres, Avast, por até 8 bilhões e 600 milhões de dólares, em uma transação em dinheiro e ações que criará uma líder global em software de segurança para consumidores. As empresas que anunciaram as negociações para a fusão no mês passado afirmaram que o grupo combinado vai unir forças complementares e criar uma companhia com mais de 500 milhões de clientes. Vicente Piletti, presidente executivo da companhia, afirmou que sua empresa é forte em proteção contra roubo de identidade, enquanto a Avast é forte em privacidade. Hannah. Obrigada, Rafa. E o Conselho de Administração da Marfrig aprovou o programa de recompra de mais de 26 milhões de ações em uma única operação ou em uma série de operações. O objetivo é adquirir ações para permanência em tesouraria, cancelamento ou possível alienação dos papéis, buscando maximizar a geração de valor aos acionistas. As ações mantidas em tesouraria poderão fazer parte do exercício de opções de compra de ações e o prazo máximo da operação é de 18 meses, com início no valendo a partir de hoje, 11 de agosto, encerrando no dia 11 de fevereiro de 2023. A Marfrig conta atualmente com cerca de 334 milhões de ações em circulação no mercado. Rafa, são agora 4 horas e 53 minutos, a gente já está caminhando para um fechamento de mercado aí nessa quarta-feira, como você falou aí no começo do nosso BM Senal, tá muito morno por enquanto, não teve grandes movimentações aí,
Tá xoxo, né, Hanna? A gente viu na segunda e na terça o mercado sem uma cara muito definitiva, né? A gente até vê, né, quando recebe ali a primeira mensagem de quando o mercado abre, as pessoas não entendem muito o que está acontecendo, né? Tá bem realmente neutrão esse mercado. Hoje, por exemplo, a gente começou o programa falando que ele estava em alta, né? Uma leve alta de 0,05% a 122 mil pontos. Agora, por exemplo, já virou para queda aos 0,04% aos 122.155 pontos. Realmente é um mercado aí que a gente acaba vendo mais as ações em si do que o índice, né? Porque, por exemplo, o mercado está caindo 0,04%, mas a Qualicorp hoje está caindo 14,95%, quase 15% nesse momento. Banco Inter, Fleury, PetroRio, Cogna, B3SA3, JHSF, BTG, CVC, Açaí, TOTUS, BR Distribuidora, Raia Drogasil, todas caindo aí mais de 2% nesse momento, tirando TOTUS, CVC e Açaí que acabaram de mudar. Já as maiores altas do dia, a gente tem aqui uma movimentação de equilíbrio, né? Hering, Magazine Luiza, Petrobras subindo, né? A Hering aqui vindo para essa parte do volume, né, de negociações, a Copel, a Embraer, a Itaúsa. Então, uma questão mais hoje do índice respeitar o peso dessas empresas no próprio índice do que, de fato, uma movimentação aí gigantesca, né? Porque se, por exemplo, se todas as empresas tivessem um peso idêntico no índice Ibovespa, né, hoje o mercado provavelmente estaria em queda. Afinal, a gente tem quedas muito grandes, né? Qualicorp, Dux, mas como a gente bem sabe, setores diferentes têm ali pesos diferentes. Então, a Petrobras, por exemplo, que é setor de commodity, né, a Copel, que é setor de energia, todas elas ali têm um peso diferente no Ibovespa, que hoje aí está operando com bem xoxo mesmo. Até dá chateação ficar vendo esse mercado assim, Hanna, porque a gente gosta aqui de notícia, né? Seja muita queda ou seja muita alta. Quando o mercado é assim, meio mais ou menos, realmente é meio complicado de se ver, mas hoje caindo aí 0,01%, 122.196 pontos. Dá uma cara de que a gente perdeu o dia, sabe, Hanna? Sabe, não, mas não tá perdido ainda não. Daqui a pouquinho a gente vai ter, né, Rafa, a análise aí dos setores, que a gente consegue fazer um balanço também, né? A gente acompanhando aqui para saber os setores aí que mais se destacaram, outros não. Às vezes fica tudo meio parecido, às vezes pro negativo, mas a gente daqui a pouquinho tem essa lista em mãos, né? Esse é o legal do BMCenal, né, Hanna? A gente traz aqui, até mesmo nos dias que o mercado parece meio xoxo, na quarta-feira, a gente traz aqui a movimentação de tudo, né? Porque alguém hoje ficou muito feliz e alguém ficou muito triste no mercado. Isso sempre acontece, né? Então, a gente vai poder até falar daqui a pouco com o grande Thiago Andrade sobre como é que ele tá vendo esse cenário, né, essa semana, que está aí realmente com volatilidade um pouco sem dar muita cara, né, os 122 mil pontos, então um mercado aí meio sem muita cara, que me parece um pouco, né, como grande espectador aí do mercado, com uma calma antes da tempestade. Vamos ver se o Thiago concorda comigo, né, Hanna? Vamos lá então, tá certo então, Rafa, já vamos inclusive já chamar o Thiago agora, o Thiago já está pronto aí esperando a gente. Vamos dar continuidade aqui com o nosso BMCenal, repercutindo aí esse dia. A gente recebe agora ele então, né, Thiago Andrade, sócio da Athena BJ Investimentos, para comentar o cenário do mercado financeiro com a gente. Thiago, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no BMCenal. Pode ficar muito à vontade aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Hanna. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Imagina, prazer é todo nosso. Vamos começar então, né? Queria começar abordando aí a instabilidade do mercado mundial, né? No Brasil, as questões políticas e fiscais estão pressionando a Bolsa de Valores, que ainda está muito instável aí, né? Fechou ontem em leve alta, ainda assim fechando aos 122 mil pontos. Eu queria saber em relação ao quanto que o investidor deveria se preocupar com esse cenário aí atual. Perfeito. Hanna, a gente está num cenário complicado. Eu acho que não vale nem a pena entrar no detalhe do cenário político e econômico, e sim tentar entender as repercussões que estão acontecendo no mercado, né? Eu estava assistindo o BMC, passei a tarde aqui escutando, e a gente acabou ouvindo aí resultados dos grandes bancos, que foi passado um pouco mais cedo, e resultados bons, né? Então, por que a Bolsa não está tão em alta assim, né? Se você for pegar o final, o valor do Ibovespa pré-pandemia para agora está similar, aos 120 e poucos mil pontos. A grande diferença que a gente tem hoje, a partir do risco de todos esses problemas políticos e econômicos que a gente está vendo hoje, é a questão dos juros, né? Os juros brasileiros, ou seja, a expectativa dos juros futuro brasileiro subiu muito.
a gente tem que olhar muito isso para a nossa tomada de decisão como investidor, né? Eu aqui, como assessor de investimento, olho a carteira do cliente para poder tentar entender qual é a melhor alocação. E hoje, por conta dos juros crescentes, né, a gente tem que reavaliar algumas posições. A Bolsa Brasileira continua sendo uma boa opção, os ativos estão com projeção de lucro por ação até alta. Uma pesquisa da XP recente mostra que, segundo a análise deles, o lucro por ação das empresas brasileiras deve subir algo em torno de 250% nesse trimestre. Óbvio que a gente está comparando com um trimestre muito ruim do ano passado, mas mesmo assim é um crescimento muito grande. Só que quando você começa a comparar um investimento de ação com, por exemplo, uma renda fixa, isso começa a ficar um pouco discrepante. A gente tem que lembrar que no começo do ano, a gente olhava para os juros, a expectativa dos juros brasileiro em 2025, em janeiro de 2025, o mercado estava esperando que esses juros fossem de 5,25%, 5,5% ali para 2025. Hoje, essa mesma expectativa está perto de 9%, ou seja, quase que dobrou a expectativa dos juros brasileiro para 2025, do começo do ano para cá. Isso interfere em toda a tomada de decisão do investidor. Então, naquela época, quando no começo do ano, você investiu numa empresa que te geraria um crescimento, expectativa de crescimento de 7% ao ano, valia a pena, porque os juros esperados, acumulados até para 2025, era de 5%. Hoje tem que ser 9% para você bater a taxa de juros esperada pelo mercado. Então, isso muda bastante. Eu acho que esse que é o grande tema que a gente tem que discutir, como alocar melhor o capital diante do mercado com a precificação de juros tão alta, né? Um juros futuros esperado tão alto, né? Uhum. E vamos falar em relação à perspectiva também de como os investidores devem alocar aí os seus recursos tanto para proteger aí da volatilidade, tanto para aproveitar também as oportunidades no Brasil e também no exterior. Perfeito. Assim, eu não quero soar pessimista na parte de renda variável. Eu acho que a gente tem que ter alocação em renda variável, sim, até porque as empresas que têm capacidade de realocação de preço para o consumidor, ou seja, vão conseguir pegar toda aquela alta de inflação que a gente está vendo e passar para o consumidor, eles vão conseguir corrigir isso e vão ter um crescimento. A gente vê, pós-pandemia, um mercado muito claro de consolidação, né? Então, a gente tem que lembrar que Bolsa não necessariamente é economia direta, né? A Bolsa o índice Bovespa são as 70 maiores empresas do Brasil e elas estão muito bem capitalizadas e elas podem crescer, tá? Mas a gente tem que começar a olhar outros grupos de ativos. Então, por exemplo, a renda fixa, que durante a pandemia todo mundo aqui falou, a renda fixa estava morrendo e tal. Hoje a gente tem que olhar com outros olhos. Foi comentado mais cedo aqui no BMC sobre a Raizen, né? A Raizen fez IPO recente, né? Mas pouca gente sabe que você pode comprar uma dívida da Raizen, né? Um CRA da Raizen, lhe garantindo uma rentabilidade de inflação mais 4%, 5% ao ano e ainda é isento de imposto de renda. Então, assim, a renda fixa tem que ser olhada novamente. Não necessariamente aquela renda fixa bancária, né? Aquela renda fixa dos grandes bancos, onde paga uma taxa muito baixa, mas a renda fixa corporativa, né? O crédito privado. O investidor ele vai ter que pensar que, a partir do cenário atual de risco alto, né? E aí a gente está falando de cenário eleitoral para o ano que vem. A taxa de juros brasileira crescendo do jeito que está, a inflação subindo muito. A maior questionamento que eu tenho hoje no meu dia a dia poxa, Thiago, como é que está a minha carteira em relação à inflação, né? Que a inflação acumulada saiu ontem, 12 meses, está próximo de 9%. E é difícil você ter uma carteira nos últimos 12 meses com a rentabilidade acima disso, sem um risco muito alto, né? Sem um risco de ações. Então, muitos investidores estão preocupados com essa questão da inflação. Então, como é que protege com isso? A gente pode comprar ativos de renda variável, ações que consigam repassar preço ao consumidor protegendo da inflação, mas também uma renda fixa que garanta uma rentabilidade acima da inflação, né? Então, a renda fixa é um grupo que a gente tem que olhar com bastante carinho, porque eles realmente estão pagando taxas muito boas, né? A gente tem que olhar. E no âmbito internacional, de novo, risco político alto no Brasil, eleição no ano que vem, a gente, óbvio, como a taxa de juros está subindo, a gente deve ter uma queda nessa pressão do câmbio, né? Ou seja, o real deve se valorizar, basicamente porque com a taxa de juros brasileira mais alta, o investidor estrangeiro manda dinheiro para o Brasil para surfar nessa onda de taxa de juros Brasil contra a taxa de juros dos Estados Unidos. Isso pode fazer com que o câmbio
cai um pouco, mas a alocação internacional continua sendo muito importante, né? Seja em ações, seja em renda fixa lá fora, é extremamente importante. Porque se você toma um risco 100% Brasil, caso a sua tese esteja errada, a gente acaba levando prejuízo em toda a sua carteira. E quando você tiver uma ponderação lá fora, seja, poxa, pensar em ações mesmo lá fora, a gente estava falando aqui do resultado da Coinbase, poxa, por que não diversificar um pouco e não necessariamente mandar o dinheiro para fora do país? Isso é uma possibilidade, óbvio, mas hoje, ali com a alteração da regulamentação da CVM, hoje qualquer investidor pode comprar as ações, as BDRs aqui no Brasil, que são negociadas em dólar. Então você pode ter uma diversificação interessante entre real e dólar em classes de ativos diferentes, que pode fazer sentido. Eu acho que a gente tem que, durante a pandemia, acabou que muitos investidores concentraram capital. E tudo bem, naquela época era a oportunidade estava clara e evidente de muitos ativos baratos, e concentramos dinheiro na renda variável, ok. Mas agora a gente precisa olhar com um pouco mais de calma, entender que o cenário mudou um pouco, entender que os juros é o que baliza as decisões de investimento, e esses juros, quase os juros futuro, quase o dobro do que era no começo do ano, a gente tem que rever um pouco as alocações, né? Uhum. Exatamente, Thiago. Novamente, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Now, viu? Eu você até que estava falando um pouco sobre a evolução da inflação e dos juros, né, que já estão ultrapassando as projeções de 2020, como você bem falou. Eu queria, então, continuar nesse assunto, né? Como é que você está vendo aí esse cenário para o próximo ano, né? Porque a gente sempre tenta no mercado se adaptar para o futuro, né? A gente tem, inclusive, um mercado só de futuro, né? O mercado, ele sempre fica olhando para frente. Então, queria saber um pouco sua expectativa aí para os próximos, né? Enfim, para os próximos índices aí, né? Como é que vai ser? A gente vai voltar a ter uma Selic alta na sua visão, né? Mais alta ainda? Ou você acha que a gente vai dar uma baixada aí, um pé no freio? Como é que você acha que está vindo aí justamente por conta desse temor, né, da inflação, não só aqui no Brasil, como mundial, né? Tá todo mundo com temor da inflação mundial por conta, enfim, da crise que veio com tudo, né? A pandemia. Bem, Rafael, é uma pergunta de R$1 milhão, né? R$1 bilhão. Então, se a gente conseguir definir ali como é que vai estar os juros e a inflação, a gente consegue fazer a alocação perfeita. Mas, assim, olhando para o que o mercado hoje está precificando, o que é que o mercado... e não é, assim, até aquele Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, que ele é um questionário, né, entre os economistas locais para saber qual é a projeção deles. Eu não gosto de levar muito isso em consideração. Eu levo em consideração o que as pessoas apostam, né? O que as pessoas botam dinheiro, porque aí você tem risco, né? Quando você está fazendo uma projeção, você não tem nenhum risco. E o mercado hoje projeta uma Selic daqui para 2023, 2024, algo em torno de 9,5%. O que é uma Selic muito alta, né? O que é uma Selic perto dos 2 dígitos, num cenário que a gente não queria ver. Mas isso é uma projeção que vai depender muito de como a pressão inflacionária vai vir, né? A Selic, ela controla o nível de atividade econômica do país, controlando assim a inflação. Então, a inflação IPCA do mês passado veio de acordo com a expectativa do mercado, um pouquinho acima, mas com alguns indicadores que podem trazer uma boa notícia, que foram os principais altas da inflação, foi de preços controlados, né, de ativos que você pode ter algum tipo de controle, como a energia, por exemplo. Então, isso pode apontar que essa inflação seja passageira, que é isso que o Banco Central está apostando. O Banco Central, tanto brasileiro quanto lá fora, né? O Fed lá fora aposta, acho que Biden falou hoje, que ele concorda que a inflação nos Estados Unidos vai ser passageira, então a gente não precisa se preocupar muito com os juros, porque isso vai passar, né? Então a gente não precisa subir tanto os juros. Mas no Brasil, a gente tem que lembrar que nosso histórico, ele é muito inflacionário, o que pode criar um problema aqui, que é aquela inflação gerada pela própria perspectiva da inflação. Então, o comerciante lá, já entendendo que os preços vão subir quando ele fizer uma nova compra, ele já precifica isso agora, já aumentando o preço e efetivamente aumentando o preço para o futuro. Então, a gente tem que entender que a inflação é um risco, Brasil, tá? A inflação, acumulada 12 meses, está perto de 9%. A gente está falando de quase o dobro da meta, né? Então, a gente tem que olhar isso com carinho e entender. Eu acho que a inflação, aí, minha opinião pessoal, eu acho que a inflação, ela deve ceder sim, ela não deve ficar tão alta a esses níveis, né? O Banco Central tem que ficar muito atento para subir rapidamente a taxa de juros, para controlar
rapidamente a inflação, não deixar ela correr muito tempo, né? Porque aí a gente vem até uma outra discussão, que é uma discussão um pouco mais macroeconômica, que é interessante, que é o seguinte, Rafael, se você hoje, o Brasil tem um endividamento público muito alto, né? Uma das formas dele diminuir o endividamento, né, entre aspas, é deixar a inflação correr um pouco, ou seja, fazer com que o dinheiro perca um pouco de valor, porque a dívida pública ela vai diminuindo pela inflação. Então, o Banco Central, não pode ceder às pressões políticas de deixar a inflação correr e sim fazer aumentar um pouco de taxa de juros no curto prazo para fazer com que, do longo prazo, a inflação ceda e a gente consiga ter taxa de juros baixa. O Brasil estava num caminho muito bom de taxa de juros baixa há um tempo, antes da pandemia, e eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho, porque isso fomenta a economia, isso fomenta o mercado, isso é muito bom para a gente. Então, minha expectativa é que a gente termine um ano ali algo em torno de 7,5% de taxa de juros, para controlar um pouco a inflação, e ano que vem esperar a inflação ceder, mas eu não consigo ver agora uma taxa de juros caindo ano que vem. Poxa, acho que a gente vai manter uma taxa de juros a patamar um pouco mais alto, 7,5%, 8%, pelos próximos anos. Agora, Thiago, você citou um assunto aí que me chamou a atenção, né, sobre a dívida pública, né? A gente tem, aqui no Brasil, a gente tem, né, um pensamento, a gente tem que pensar sempre sobre o rombo dos cofres públicos, enfim, né? E sempre quando a gente chega perto de anos de eleição, a gente vem com aquele temor, né? Eu acho que tanto o investidor internacional e nacional, né, tem que pensar, poxa vida, será que vão ter aí medidas que vão acabar fazendo, né, um rombo nos cofres públicos, a gente vai ter que pagar mais 3 anos disso? Como é que você está vendo o cenário, esse cenário aí de temor um pouco político para o ano que vem, né? Tem eleição vindo aí e de qualquer forma vão ter gastos, né? Porque, enfim, né, todo mundo que está no poder quer ficar, então vai ter que gastar. Então, o que você acha? Como é que você acha que o investidor vai olhar isso daí? Você acha que ele vai ficar um pouco mais receoso, talvez com uma renda fixa ali, num pré-fixado, segurar um pouco as pontas até o fim do ano? O que você indicaria aí para o investidor vendo esse temor aí da dívida pública? Perfeito. Esse que é um grande tema, né? O juros brasileiro, ele está subindo do jeito que está subindo, como eu disse, dobrou a expectativa dos juros futuros para 2025, por conta desse risco fiscal, né? O risco fiscal, que é o risco de crescimento da dívida pública, talvez até um patamar de dívida impagável, né? Porque a gente tem que lembrar que a dívida pública brasileira, ela começou... A gente estava com uma discussão ali no começo do ano, no ano passado, sobre se ia chegar a 100% do PIB, né? Mas tudo bem, a taxa de juros brasileira, à época, estava 2% a Selic, a taxa de juros futura 5%. Ou seja, você pagar 100%, você pagar juros sobre 100% de dívida, a um juros de 5%, paga. Mas agora a gente está falando de um endividamento público em 85%, com juros futuros esperados a quase 10% ao ano, lá na frente. Essa dívida é pagável ou não? Então, quando a gente tem um cenário eleitoral para o ano que vem, onde com certeza já começaram as exceções, né? A gente está falando aí da quebra da regra de ouro da questão fiscal sendo discutida, né, por causa dos precatórios. A gente tem ano que vem querendo fazer espaço para a nova Bolsa Família. Enfim, uma série de mecanismos que vão aparecer várias outras discussões até a eleição do ano que vem. E aí o investidor tem que ter muita cautela, porque isso pode fazer com que o risco do Brasil e, logo, a taxa de juros suba bastante. Então, minha sugestão para o investidor em geral tenha cautela. E aí você mencionou uma coisa, Rafael, comprar um título pré-fixado. Poxa, eu iria pelo contrário. Vamos colocar mais dinheiro em caixa, em ativos pós-fixados que acompanhem a taxa de juros, porque o pré-fixado ele é um ativo que você tem que comprar quando a taxa de juros tende a uma caminhada de baixa, né? Tem uma caminhada de estabilidade ou baixa. Pelo contrário, o risco que a gente vai ter hoje talvez a taxa de juros subir ainda mais. Por que não comprar um título atrás da Selic, ou até mesmo deixar em caixa, porque ano que vem vai ser um ano de muita volatilidade, o mercado vai, em certo momento, sofrer um pouco. Por que não deixar utilizar esse caixa para comprar uma grande oportunidade? Então, o investidor tem que ter cautela agora, não basta só olhar, poxa, a inflação está muito alta, eu vou alocar meu capital aqui da forma, enfim, mais rápida, para tentar não perder pela inflação e acabar perdendo oportunidades no ano que vem. Então, minha sugestão caixa. Vamos fazer um pouco mais de caixa, vamos colocar em ativos mais conservadores e tranquilos, para a gente lá na frente poder ter a oportunidade a partir do ano eleitoral.
Perfeito, então, olha só, Thiago, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa aqui, né, na nossa análise, para a gente fazer o nosso giro de notícias aqui no BMC Now, rapidinho. Entrou aí em vigor a lei que estabelece as regras para que times de futebol se transformem em empresas. O Rafa explica aí pra gente como funciona, como essa lei aí vai funcionar exatamente. Hanna, a legislação prevê estímulos para que os clubes deixem de ser entidades sem fins lucrativos e adotem um novo modelo de sociedade anônima do futebol. Não há, porém, obrigatoriedade para essa conversão. Entre os incentivos para a mudança estão a possibilidade de emissão de debêntures e de ações em bolsa. Além disso, confere ali um prazo de 6 anos, prorrogável por mais 4 para o pagamento de seus passivos cíveis e trabalhistas, inclusive por meio de recuperação judicial. Credores ainda vão poder negociar a conversão de dívidas em ações. Especialistas avaliam o endividamento total dos 15 principais clubes do país em 10 bilhões de reais, o dobro das receitas. Eu queria perguntar ao pessoal de casa, Hanna, qual seria aí a ação que eles investiriam? Será que seria no Remo, aí o time da grande Hanna? Olha, quem sabe, né? Já aproveita então, pessoal, já deixa aí no nosso chat aí para matar a nossa curiosidade aqui. Então vamos lá, seguindo aqui com o nosso giro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a aquisição pela Termogás de participação societária aí de 23,5% do capital social da Gaspetro, que atua nos segmentos de infraestrutura, transporte e distribuição e também na comercialização de gás natural em diversos estados no país, com faturamento de 750 milhões de reais no ano passado. E a Simpar anunciou que vai desdobrar uma ação em 4, sem alteração no valor do capital. Com isso, o acionista que tiver uma ação vai receber outras 3. O desdobramento de ações tem por objetivo aumentar a liquidez e também adequando aí o patamar de suas cotações e, consequentemente, tornando-as mais acessíveis aos investidores. A partir do dia 11 de agosto, ou seja, hoje, os papéis estão sendo negociados sem direito ao desdobramento. Vamos voltar então aqui com o Rafael Lara, são agora 5 horas e 15 minutos, né, Rafa? O mercado já fechou, a gente sabe que ainda fica contabilizando aí uns minutos. Vamos ver então se Bovespa conseguiu segurar esses 122 mil pontos. A gente viu que chegou aí a bater uma mínima de 120 mil pontos. Tá complicada a situação hoje, né? Hanna, tá bastante complicado aí, né? Deve ser também, não só por conta dessa temporada de balanços, né? Que todo mundo fica meio aflito, mas também por um cenário em Brasília meio incerto, né? As pessoas sem saber muito o que vai acontecer e o investidor fica um pouco mais receoso em investir, né? Vai lembrar que a nossa bolsa era extremamente internacionalizada, né? A gente tem um investidor estrangeiro com forte capital aqui no Brasil, então quando a gente tem alguns riscos, né? Alguns temores, aí que a gente estava falando muito bem com o grande Thiago, que a gente vai voltar daqui a pouco, o mercado tende a ficar um pouco mais morno. Bom, hoje o Ibovespa fechando aí, nós somos 5h15, né? Daqui a pouquinho vão dar 5h30, que é o fim do aftermarket, mas a gente está para ter uma noção que ele vai fechar em queda hoje, aos 0,12%, aos 122.056 pontos. Mas eu queria chamar a atenção aqui para a maior alta do dia aí, a ação da BIF3, Minerva hoje subindo, vou até conferir aqui para ver se meu indicador não está errado. Ah, tá errado aqui o indicador, viu? O nosso indicador aqui estava apontando aqui uma alta de BIF3 de 14,5%, até fiquei um pouco receoso porque BIF não estava com essa alta hoje, está caindo inclusive hoje Minerva. Mas Hering, Magalu, Copel e Vevar, juntamente com TIM, subindo aí 3,53% para Hering e TIM com 1,6%. Embraer, Petrobras, JBS, Iguatemi, Itaúsa, Vivo Telefônica, Petrobras e Americanas subindo aí entre 1,2% e 1,6%, ainda podendo mudar um pouco durante o aftermarket. Já entre as maiores quedas, aí de fato a gente tem uma movimentação bastante negativa dos ativos da Qualicorp, hoje caindo 15,57%, a qual 3. E Dux, Hydrogazil, Banco Inter e BR Distribuidora caindo aí mais de 3% no pregão hoje. Fleury, B3, Cogna Educação, JHSF, BTG, PetroRio, TOTUS, caindo mais de 2%, e Açaí e Cirela caindo mais de 1,7% hoje. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações aí sobre o pregão de hoje. Vamos voltar então aqui com o Thiago Andrade, né, conversando um pouco mais aí nessa quarta-feira. Thiago, queria falar um pouquinho com você aí quais seriam os fatores, né, que nós devemos observar para identificar oportunidades aí no mercado.
Bem, Ana, a gente falou um pouco sobre riscos, né? Sobre o que é que a gente vê como fatores negativos. Eu acho que a gente tem que olhar para entender o que é que a gente pode ter de maior retorno dentro do mercado, vai ser o que é que vai blindar melhor contra esses riscos, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre, vamos começar por equities, sobre ações, hoje eu me sentiria muito mais confortável em comprar ativos com o setor, por exemplo, dolarizado de commodities. Beleza, você vai estar comprando ali talvez com um prêmio na ação, no valor alto, né? As ações não estão mais baratas. Você pegar, por exemplo, a Vale já subiu bastante de preço. Mas para evitar os riscos que a gente falou, os riscos de fiscais, riscos de Brasil, né, de moeda, talvez ter um ativo dolarizado faz sentido. Um outro setor que eu gosto bastante, acho que vai fazer sentido para esse ano, é o varejo tradicional. O varejo tradicional pode olhar com bons olhos a partir da recuperação do ritmo maior de vacinação, né? E o varejo digital já subiu bastante, então os preços estão mais altos. O varejo tradicional pode ter um ganho de capital legal. Então, dentro de renda variável, eu olharia para o que é que menos pode ser influenciado a partir dos riscos políticos de cenário eleitoral e inflacionário que a gente está vendo. Tá? Do lado de, olhando para, por exemplo, uma renda fixa, eu volto para aquele tema de que, olha, poxa, muita gente saiu começou a investir em renda variável e não passou muito pelos ativos de renda fixa menos tradicionais, como as debêntures, os CRI, os CRAs. Vale a pena olhar isso, porque isso tem muita oportunidade. Acaba que a gente, várias empresas fazem emissões de dívidas com taxas muito atrativas e pouco investidor pessoa física acaba olhando para isso por não saber, por não conhecer e acaba deixando essa oportunidade passar. Eu acho que a gente tem que olhar essas oportunidades com muito bons olhos. As empresas estão se capitalizando no mercado para isso, para se emitir dívida, para poder comprar concorrentes, para poder expandir seus negócios, e a gente pode capturar esse retorno via renda fixa lá. Tá? Um outro ativo que eu acho que a gente vai começar a olhar bem, tá, Ana? Principalmente quando a gente chegar num ciclo de... Até eu estou falando daqui para o final do ano, tá? Não seria necessariamente agora. São os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários que estão sofrendo bastante, eu acho que hoje é o 8º ou 9º dia de queda consecutiva do índice do fundo imobiliário, né, o IFIX, começa a me parecer, né, barato. Porque quando você tem... O que é que lá no começo da pandemia, todo mundo estava falando de fundo imobiliário e tal, e a gente estava numa taxa de juros muito baixa, né? A taxa de juros, quando está baixa, os fundos imobiliários eles sobem muito de preço. E quando a taxa de juros começa a subir, eles caem de preço. Se a gente está falando aqui agora que a taxa de juros está subindo, que o mercado já está precificando uma taxa de juros de quase 10% ao ano lá na frente, os fundos imobiliários precificaram isso e talvez comecem a apresentar um preço atrativo. Então, o que é que a gente tem que olhar agora? Ativos que tenham proteção contra os riscos que a gente está falando e preço. Poxa, talvez os ativos que começam a estar bastante barato do ponto de vista matemático, né? Eu não estou falando de perspectiva futura de crescimento, não. Estou falando do que ele entrega de aluguel, no caso do fundo imobiliário, contra o preço que ele está hoje. Algumas oportunidades estão aparecendo com taxas de retorno interessantes. A gente já teve aquela discussão sobre tributação ou não do fundo imobiliário a partir da reforma e que já foi descartado. Então, a gente tem a garantia ali da isenção do dividendo e a gente pode aparecer produtos com preços bem atrativos daqui para frente. Então, fiquem atentos a isso. Se a taxa de juros sobe, o fundo imobiliário cai, e como ela subiu muito, eles caíram bastante, talvez uma oportunidade esteja surgindo aí. Uhum. Perfeito, então, Thiago, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now, espero que você volte mais vezes, o pessoal sempre interagindo bastante aqui no nosso chat, falando que está gostando bastante, então espero que você volte outras vezes, não só aqui no BMC Now, mas também toda a nossa grade aqui na BMC News, tá bom? Ana, eu que agradeço, Rafael, muito obrigado, estou sempre à disposição, só entrar em contato, obrigado, viu? Opa, obrigada, um ótimo finalzinho aí de quarta-feira para você. A gente segue então aqui com o nosso giro de notícias antes, né, da gente partir aí para nossa análise técnica com ele, André Machado, o ogro de Wall Street. A gente faz então esse giro atualizando aí o pessoal que está nos acompanhando aí nessa tarde de quarta-feira. A Sequoia anunciou a sua sexta aquisição de 51% do capital social da GigaHub Serviços. Vamos acompanhar na reportagem.
A empresa de logística e transportes comprou a GigaHub Serviços pelo valor de 25 milhões de reais, em uma transação que pode chegar a valer 36 milhões de reais até o final da negociação. A aquisição resultará na criação de uma nova empresa que será controlada pela companhia, focada na operação logística de serviços de entrega e devolução por meio da disponibilização de pontos de retirada. Segundo a Sequoia, a parceria, incluindo a combinação de volume, custos competitivos e serviços das duas empresas, terá capacidade de criar uma das maiores redes com sistema de retirada no Brasil. Com presença em quase 2.000 pontos comerciais concentrados nas regiões Centro-Sul e Nordeste do país, a GigaHub atende 12 milhões de clientes finais, operando como rede de distribuição de catálogos de venda porta a porta. Ainda de acordo com a companhia, a transação vai ampliar a sua capacidade de atendimento ao e-commerce, principalmente nos segmentos de micro, pequenos e médios vendedores. A nova empresa atenderá cerca de 400 municípios espalhados em 26 estados, com potencial de expansão para mais de 1.000 municípios no país. E seguindo aqui a nossa lista de balanços aí que estão saindo ao longo dessas semanas, a mineradora Aura anunciou um lucro de 21 milhões de dólares no segundo trimestre deste ano. O valor é quase 5 vezes maior que o mesmo que foi apurado aí no ano passado. O Rafa tem mais informações para a gente sobre essa companhia, né, Rafa? Hanna, a companhia afirma em relatório que foi fortemente impactada pela pandemia. De acordo com os dados divulgados, a receita líquida chegou a 112 milhões de dólares. De abril a junho de 2020, o faturamento foi de 61 milhões. Já o EBITDA foi de 40 milhões de dólares aí no período para a empresa. No ano passado, o indicador chegou a cerca de 19 milhões de dólares. A expectativa da companhia é que neste semestre a empresa tenha resultados melhores do que no início do ano e que a volta da capacidade total da unidade do México e a entrada da produção com maior teor de ouro no Brasil deve melhorar o desempenho da companhia. Até 2024, a Aura tem a meta de dobrar aí o seu tamanho. A empresa anunciou um investimento de 1,5 bilhão de reais ao longo dos próximos 4 anos, sendo que cerca de 2/3 do valor serão aplicados no Brasil. Antes de a gente ir para a próxima notícia, Hanna, eu só queria responder aqui um negócio. Minerva, de fato, está subindo 14,65% no aftermarket hoje, para a gente deixar aqui bem interessante, né? Minerva tinha fechado hoje o mercado em queda, né, de 0,8%, salvo engano, e agora no aftermarket teve um desempenho bastante interessante de 14,65%, então tá aí feita aí a maior alta do dia, ficou com a ação da BIF3. E também aqui a galera no chat está perguntando sobre Positivo, Posi 3, que subiu aí hoje 6,53%. Infelizmente a gente não deu porque Positivo não está no Ibovespa, né? A gente aqui foca nas ações do Ibovespa para a gente ter uma noção, pelo menos, do mercado, né? Se vocês quiserem ver aí as ações aí que estão fora do radar, ou seja, fora do Ibovespa, eu indicaria assistirmos também a live do Patinho Feio que eu faço logo após o Nau com o grande Alex André lá no nosso Instagram, @bmc.news, que a gente vê todas as ações, aí todos os desempenhos de fato, aí, então tá feito aí o disclaimer, Hanna. É isso aí, Rafa, os nossos telespectadores pedem, a gente sempre traz informação aqui em tempo real. Vamos continuar então trazendo os balanços aqui no nosso BMC Now em relação aí, vamos falar do grupo GPS, que anunciou lucro líquido no segundo trimestre de 81 milhões de reais, uma alta de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na base ajustada, o lucro líquido somou 90 milhões e 100 mil reais, aumentando 20%. O EBITDA ajustado somou 165 milhões e 300 mil reais, valor 23% maior do que o que foi aí levantado há um ano atrás, enquanto a receita líquida subiu 37% na comparação anual para mais de 1 bilhão de reais. E esse foi o primeiro balanço aí da empresa que presta serviços de limpeza, portaria e segurança, que abriu capital no mês de abril. E continuando aqui, agora trazendo atualizações sobre o setor de saúde, a Notre Dame Intermédica teve prejuízo no segundo trimestre, refletindo forte alta das despesas com procedimentos médicos que haviam sido represados durante o período de isolamento para conter aí a pandemia da Covid-19. A companhia anunciou seu prejuízo entre os meses de abril e junho e somou 48 milhões de reais ante lucro de 223 milhões e
400 mil reais vistos há um ano atrás. Em termos ajustados, a companhia passou de lucro de 303 milhões e 900 mil reais para prejuízo de quase 10 milhões de reais. Embora tenha tido aí uma receita líquida de 22,7% maior ano a ano, a 3 bilhões e 200 milhões de reais, a companhia viu a linha contas médicas aí, a caixa de seu item mais relevante dos custos de serviços prestados, dar um salto de 56,9% a pouco mais de 2 bilhões e meio de reais, o que aumentou em 18 pontos percentuais a sinistralidade para 82,7%. Diante disso, o resultado operacional da Notre Dame, medido aí pelo EBITDA ajustado, somou 131 milhões e mil reais aí, né, com a queda de 75%. A margem EBITDA ajustada teve um tombo aí de 16 pontos percentuais, caindo para 4,1%. E a Votorantim Cimentos registrou lucro líquido de 692 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de mais de 150 milhões de reais que foram registrados no mesmo período do ano passado. O Rafa tem mais informações aí, ele traz os números da cimenteira. Hanna, a companhia encerrou o segundo trimestre com EBITDA ajustado de 1,5 bilhão de reais, com crescimento de 110% em relação ao mesmo período do ano passado e uma margem EBITDA de 27%, que representa um aumento de 8 pontos percentuais sobre o segundo trimestre, né, do ano passado, 2020, com um volume aí, de vendas positivo. A empresa obteve uma receita líquida global de 5,8 bilhões de reais no segundo trimestre do ano, um aumento de 50% em relação ao igual período de 2020, o resultado do aumento do volume de vendas e da dinâmica de preços favorável em todas as regiões, né, que a empresa opera. O segundo trimestre de 2021 foi marcado pelo crescimento das vendas em vários mercados em que a Votorantim Cimentos atua. As vendas de cimento globais, né, da empresa somaram 9,8 milhões de toneladas no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 31% em relação a 7,5 milhões de toneladas comercializadas no mesmo período de 2020. Hanna. Obrigada, Rafa. O lucro do Banco Modal Mais disparou 137,4% no segundo semestre. O Modal Mais registrou lucro líquido ajustado de 45 milhões e 900 mil reais no segundo trimestre e a base de clientes cresceu 36,5% para quase 1,5 milhão de clientes cadastrados, sendo que clientes ativos cresceram 36,9%, saltando para 440 mil. O EBITDA ajustado foi de 62 milhões e 400 mil reais, um crescimento de 108% em relação à etapa aí de abril a junho do ano passado, e a receita líquida foi de 177 milhões de reais, uma melhora de 81,1% no comparativo anual. Vamos falar agora sobre elas, as criptomoedas, assunto aí que o grande Rafael Lara gosta bastante. Vamos aproveitar então, Rafa, vamos saber aí se a cotação do Bitcoin está se salvando aí nessa quarta-feira. Fala pra gente. Olha, tá assim, se o Ibovespa tá meio xoxo, o Bitcoin tá muito feliz, viu? Ele tá subindo nesse momento aí cerca de 3%, 2,20% para ser mais exato, que acabou de mudar, aos 244 mil reais, quase alcançando a máxima do dia, que foi de 244.006 reais. O Bitcoin, né, que vem numa maré de alta aí nas últimas semanas, recuperando o seu preço, né, que foi o preço máximo ali do ano de 320 mil reais, o que faz alguns analistas aí chegarem a pensar, né, talvez em voltar à sua máxima histórica aí, né, o que foi dos 320 mil em janeiro desse ano, né, janeiro, fevereiro desse ano. Queria também chamar a atenção, Hanna, para uma outra criptomoeda aqui que a gente acompanha bastante, que é o Ethereum, né? A Ethereum é a segunda maior criptomoeda, né, do mercado, é o segundo maior criptoativo do mercado em volume, né? É um valor de mercado de 379 bilhões de dólares aí, né? Um valor muito grande, e hoje subindo 3,43% aos 3.253 dólares, né? Lembrando que o Ethereum até semana retrasada estava aos 1.800 dólares, né? Ele teve ali mudanças já programadas, que inclusive a gente avisou no Crypto News. Obviamente a gente não dá recomendação de compra ou venda,
Mas quem acompanhou ali o Crypto News sabe por que o Ethereum disparou tanto, né? Não foi uma grande surpresa. Então convido aí para vocês aí, viu, gente? Se vocês quiserem ficar atentos aí ao holofote aí das criptomoedas, dos criptoativos, o que está programado para acontecer, as atualizações, os burburinhos, fiquem de olho no Crypto News, que ocorre todas as sextas-feiras comigo aqui às 6 da tarde. É um programinha bem rápido, 30, 40 minutos, e você fica bem atualizado aí sobre esse mundo dos criptoativos, né, Hannah? É isso aí, Rafa. Vamos dar continuidade, então, aqui no nosso BMCenal. Mas antes de chamar o nosso segundo convidado, vamos dar uma olhada aqui como é que tá o nosso chat, o pessoal interagindo. O pessoal tá mandando bastante mensagem aqui hoje. Tô vendo aqui o Helder sempre acompanhando a gente, sempre mandando mensagem. JJ aqui também já mandando coisa pra caramba. É, né, Hannah? O pessoal aqui bastante de olho em relação à alta da BIF, que fez a pergunta para o Rafa. O Rafa já respondendo aqui a pergunta do nosso telespectador. O grande André Machado já dando boa tarde aqui para a gente também. Quem mais? O Leonardo Crames, Helena Figueira, Celso Costa, grande Luiz Perazzolo, aí que sempre está nos acompanhando aí todas as tardes, e o Celso Costa também mandando mensagem aí pra gente. Pessoal, então vamos aproveitar, já mandem aí as empresas pra gente tentar analisar todas aqui com o grande André Machado. Inclusive já vamos, né, Rafa, chamar ele, vamos ver se já tá tudo certinho aí na nossa conexão com ele. Vamos receber então ele, né, o André Machado, o ogro de Wall Street, aí para fazer a leitura do dia aqui com a gente e também com os nossos telespectadores. André, primeiramente boa tarde para você, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no BMCenal. Boa tarde, Ana, boa tarde, Rafael. Eu acho tão engraçado quando vocês me chamam de ogro, porque ogro é mais assim no dia a dia de rede social, né? Um apelido que minha esposa me deu. Com vocês, que são uma TV super profissional, eu acho engraçado, mas obrigado mas aí pelo a gente gosta ogro. de descontrair, né, Rafa? A gente aqui, né, no circo do mercado financeiro, eu sou um palhaço. Não, aqui é que brincadeira, o pessoal pensar, é um assunto muito sério e tudo mais, mas a gente vai tratando com leveza, vai brincando e tá tudo certo. Agora, ogro, queria te perguntar já, viu, se você puder dar uma olhada aí no gráfico, sobre BIF3, Minerva, né? Minerva disparou agora aqui no pregão e pegou até de surpresa, né? O pessoal tá até assim. Então, eu vou olhar agora o gráfico, e aí eu queria aproveitar e perguntar, que eu passei a tarde fora, hoje eu fui tomar a segunda dose da vacina, eu cheguei agora, eu vi a Qualicorp caiu 15%, 15,57%. O que aconteceu? Eu tô por fora aqui dessa queda. Vocês têm a Qualicorp teve um resultado, né? A Qualicorp saiu o resultado dela aí, ela caiu aí e acabou decepcionando o mercado. Ela teve uma queda no lucro do segundo trimestre, o que refletiu ali maiores despesas financeiras e com campanhas de vendas aí na Qualicorp. O lucro de abril a junho foi de 90,3 milhões de reais, uma queda de 28,4% contra um ano antes. E isso acabou decepcionando aí o mercado hoje, o Gro. De acordo com o Credit Suisse, inclusive, os resultados ficaram abaixo das estimativas aí do mercado, viu? Mas no Brasil, pelo menos, nos Estados Unidos é normal a gente ver essas punições que o mercado dá, até pelo excesso de liquidez, o pessoal sai fácil quando não gosta de um papel e vai para outro, mas é raro ver um balanço que, por exemplo, desagrade o mercado, dá uma correção tão forte, e olha só o volume que ela deixou, se você olhar, não tem nada parecido com esse volume, pelo menos nem acho que durante a pandemia, acho que é o maior volume aí do último 1 ano e meio. Olha só, realmente o mercado puniu e, por coincidência, ela fechou no segundo alvo, né, deste fundo que já tinha sido perdido há 3 dias atrás. Ou seja, o mercado já vinha desovando, já vinha esperando e já tinha dado ignição aí a um movimento de queda forte, só que em um único dia, passou o primeiro alvo e foi fechar lá no segundo. Mais uma das mágicas aí do FIBO. Vamos ver a BIF3 então? BIF3, não sei se eu estou com o gráfico atualizado, mas eu faço agora. 15%. Só falando sobre a Qualicorp ainda, o que a gente sempre, quem acompanha o mercado, né, sabe que resultado pode vir com queda no lucro, enfim, né? Realmente a observação que você fez ela é muito, obviamente, muito bem feita, né? O grande professor André Machado, mas
o que os analistas destacaram aqui também foi que teve um índice de cancelamento dos clientes aí muito alto, né? A estimativa do mercado era de 10,6%, mas o dado efetivo foi de 11,6%. Então foi um destaque que apontaram ali no título o churn sem fim da companhia ali. Então os analistas viram esse indicador aí como algo que acabasse complicando. Complicando aí o futuro da companhia. Que essa não volta, né? Exatamente. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na BIF3. Ela veio trabalhando aí, ela ficou trabalhando aí desde outubro, né? Podemos considerar outubro, e também agora nessa primeiro semestre inteiro, ela vinha trabalhando aqui na retração de 61,8, que é a última de FIBO. Normalmente, quando a gente perde essa retração, a gente tem movimentos que podem buscar o início, né, dessa retração, o início desse movimento, mas é óbvio, quando a gente tem um movimento assim muito grande, a gente costuma pegar movimentos menores para projetar, né? Até porque é um FIBO que vem lá de março, então talvez até apesar de ter toda a matemática do movimento aqui sendo validada, a gente costuma perder um pouco essa referência lá de trás e trabalhar nesses movimentos mais recentes. Então, por exemplo, uma coisa que eu poderia fazer, já que o gráfico está limpo, pegando ele do zero aqui, eu poderia fazer o quê? Aqui a gente tinha uma LTB, né? Não botei exatamente no lugar certo, mas só para ilustrar, tá? De qualquer maneira, essa LTB foi perdida, então assim como quando a gente pede uma LTA, a gente pede uma LTB, a gente ajusta, né, ou rompe uma LTB, a gente ajusta a retração para esta perna de queda, para ver aonde são os movimentos de retração, tá? Então vou fazer isso agora, ó. Deixa eu botar o imã aqui. Ok? Então reparem que, por exemplo, esse pivôzinho aqui de baixa, ele gerou este alvo aqui, que era o último alvo, o alvo final desta queda, tá? Este pivôzinho de baixa perdido aqui, quando tocou a média de 200. Então a gente teve o terceiro alvo de FIBO, né? A leitura de retração também a gente pode usar como projeção, tá? Então aqui quando a gente usa a terceira retração para projetar, que aqui no caso eu já fiz direto a retração, mas a vantagem nesses estudos mais clássicos é que quando você usa a retração para projetar, ao invés de projetar, por exemplo, aquela projeção de 3 pernas, que eu uso bastante também, até porque ela já me permite mapear todos os alvos, os 3 alvos antecipadamente. Então neste caso aqui, pegando essa projeção aqui, ó, eu tenho justamente os 3 alvos aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro, né? E aí sim, quando chega no terceiro, que é sempre um forte candidato à reversão, e vejam que a gente fez um fundo duplo e deu essa reversão, e foi romper a LTB, e foi testar as retrações, né? Ou seja, trocando a projeção por retração, mas a ferramenta que a gente pode usar sempre a mesma, ele foi lá buscar a primeira retração e voltou a corrigir para testar fundo. E este fundo foi perdido, né? Então, eu estaria trabalhando, no momento que perde este fundo, eu estaria trabalhando com os alvos ou da última perna de alta ou do primeiro pivôzinho de baixa, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, vamos pegar a última perninha de alta, essa aqui. Ó, ele violou o segundo alvo, ó, dá para ver que ele cravou o primeiro alvo com precisão, depois segurou aqui fortemente no primeiro alvo de novo, né? Veio testar aqui o ponto que gerou essa projeção para baixo, quando esse fundo foi perdido, e foi perdido esse alvo e segurou aqui no segundo. E aí, do nada, aqui no meio, realmente, são tantos anos usando isso, quando você vê uma reversão no meio do nada, que não tem um FIBO sequer, é algo que eu mesmo fico atônito, porque eu não estou acostumado a ver o papel parar de subir ou parar de cair no meio do nada. Normalmente, quando eu fico assim perdido, aí uma dica que eu dou para todo mundo. Bom, claramente, o papel aqui mostra que fez um rompimento de LTB. Então, FIBO nele, né? FIBO nele. Então, neste caso, no momento que eu vou botar a retração aqui, eu vou fazer uma engenharia reversa e já descobri qual foi o alvo, ó.
Ó, tá aqui. Qual alvo, afinal de contas, então, gerou este fundo aqui? Né, vamos pagar essa retração por enquanto. Qual foi o alvo deste fundo? Tá aqui. Ele foi exatamente, ó, no primeiro alvo deste pivô de baixa. Ó, caiu, subiu e depois foi lá buscar o terceiro alvo. Terceiro alvo não, perdão, o primeiro alvo, tá? A gente pode até, né, para quem usa, por exemplo, espelhamento ao invés de pivôs para projetar, como eu fiz o primeiro aqui, que tinha cravado o primeiro alvo e depois ficou meio perdido, a gente pode voltar para trás para justamente pegar os movimentos anteriores e, ó, aqui de novo a gente vê que esta perna de alta aqui, justamente, ó, esta perna após o pullback, ou seja, se eu estivesse projetando esta perna de alta aqui, que começa aqui, ó, se eu estivesse projetando ela para baixo, seria também o primeiro alvo dela. Ou seja, normalmente, quando a gente tem uma projeção de um fundo é perdido, um pivô é rompido, as probabilidades, e eu vou usar dados de intraday, de operações que nós fazemos com índice, com dólar, a gente tem 85% de chance de ir no primeiro alvo, 65% de chance de ir no segundo, ou seja, vai diminuindo, né, a potência daquele movimento. Aí ele foi cravar o primeiro alvo e virou de uma vez só, na verdade deu um sinal de possível reversão já anteontem, que foi esse candle branco aqui, que limpou 3 candles de queda, né? Limpou 3 candles de queda, esse candle branco aqui, é um sinal de bastante força. Ontem deu uma descansada, né? Ontem o mercado estava bem difícil, bem volátil aí por conta da votação do voto impresso, né? A votação da PEC do voto impresso, né? E hoje e ontem, como vocês já sabem, deu rejeitada a votação, e com isso tiramos um bode da sala e temos aí mais outros tantos aí assustando a gente, mas hoje a gente teve, aproveitando, então neste caso aqui, só continuando o BIF, neste caso aqui, ó, pegando a própria retração, deixa eu só ajustar aqui no fundo certinho, pegando a própria retração, a gente vê que ela já corrigiu 50% de toda esta queda, tá? E aqui, então, é uma resistência dupla, porque a gente tem a média de 200, que está descendente, ou seja, a tendência primária de baixa, e a retração de 50, é uma resistência dupla. Mas com este volume, com este candle gigante, isso aqui sugere que ele vai testar essa retração e testar topo, né? Sugere, mas o mercado é uma caixinha de surpresas, né? Como dizia o Forrest Gump, não vamos... É perigoso alguém com um movimento desse tamanho já apostar nessa possibilidade de continuação e o papel corrigir metade disso aqui para fazer um pullback aqui na própria LTB rompida ou até na retração que passou reto, igual uma vaca brava. Pô, ele vinha aqui e a pessoa fica passando calor, né? É o tipo de entrada dificílima de se fazer. Dificílima. Talvez para quem é fundamentalista que conseguiu ler qual foi a razão disso aqui, aí dá para entrar porque o cara não fica muito ligado no preço, né? Mas para quem é grafista, toda entrada exige uma proteção, exige um stop. E aonde seria o stop deste candle? Aqui embaixo, nessa mínima, ou seja, um stop de 15%, por exemplo, está fora de qualquer possibilidade de trade para mim. Meus stops nunca podem ser maior que 10%. Para se eu alocar, por exemplo, 10% do meu capital operacional nessa operação, eu perder cerca de 1% nesse papel. Ok, você pode reduzir, operar 5%, né, para reduzir, então, o prejuízo se for buscar esse stop? Pode, mas, enfim, é complicado fazer uma entrada aqui tecnicamente, mas fez um movimento de força fenomenal e sugere a possibilidade de vir buscar a última retração, e pela força e o volume, também não é um dos maiores volumes, mas é um volume que se destacou bastante aí desde maio para cá, ele continuar subindo, né? E aproveitando o Ibov, que hoje realmente o Ibov foi bem bacana o movimento, tá? E ele tá exatamente o estudo que eu fiz aqui com vocês na quarta passada ou quinta passada. Ele tinha, né, há duas
2 programas atrás, ele tinha cravado aqui essa mínima com precisão cirúrgica, né? E por acaso a gente fez isso aqui, foi o dia que eu fiz o programa aqui com vocês, numa sexta-feira, tá? Então, ele tinha cravado o quê? O terceiro alvo. O terceiro alvo aqui, naquela sexta-feira, tá? Que por acaso, como cravou certinho a mínima, já fica funcionando, né? A projeção já funciona como retração. Tá aqui as retrações. E aí, na segunda-feira, fez esse movimento forte, alto e recuou. No dia seguinte, um baita estresse, perdeu o fundo. E aí, eu já projetei os novos alvos para o fundo, tá? Eu projetei os novos alvos para o fundo. Mas como eu já tinha atingido o terceiro alvo deste pivô de baixa aqui, né? Alvo esse, né? Até inclusive a gente mostrou aqui essa operação juntos também, né? Quando ele fez esse movimento aqui, que estava atingindo, né? Estava atingindo, ó, o primeiro alvo deste pivô aqui, ó, também, né? Aí depois ele segurou, não rompeu, a gente ajustou ele pelas mínimas, aí fez um pequeno ajuste aqui no próprio FIBO e a gente viu que retraiu 61,8, foi até 61,8, nesse dia sugeriu que ia buscar topo, mas voltou, e depois veio testar fundo de novo. E aí, na iminência de romper isso, né, foi aqui naquela sexta-feira, eu falei, galera, se na sexta perder este fundo, que tá com cara, por esse tipo de movimento indo até a média, a gente vai projetar o terceiro alvo, então, deste pivô aqui, que foi cravado naquela sexta. Beleza. E aí, neste dia aqui, que estava perdendo este fundo, falei, bom, vamos procurar os próximos alvos. Então, o próximo alvo, falei, vou projetar justamente este pivô aqui, cuja esse topo foi a correção de toda esta perna. Então, vamos projetar este fundo. Como aqui é uma consolidação que tem vários fundos, né, vários mínimas aqui, não é um fundo simples, né, um fundo tipo esse, vem, faz fundo e sobe, ele ficou consolidando aqui junto dessa LTA. Eu costumo, por conservadorismo, meio que bom senso, né, usar o mais óbvio para mim. Neste caso, o mais óbvio de fundo para mim foi justamente este que tocou aquela LTA e subiu. Então eu fiz a projeção que deste fundo aqui. Pronto. E aí, o que acontece? Aquele dia de forte queda, ele já tinha cravado o primeiro alvo e nesse mesmo dia voltou, né? Foi o dia que o Arthur Lira disse que não ia votar PEC de fura-teto, etc. Ou seja, ele salvou o mercado, salvou o dia aqui. Mas no dia seguinte continuamos com os ruídos, com os tais bodes na sala, né? E aí, ó, ele veio hoje de novo testar esse fundo. Até eu já tinha até ajustado, né? Como ele não perdeu este fundo durante toda uma semana, eu já tinha ajustado a retração para cá, para este fundinho aqui, ó. Opa! E aí ele veio hoje testar mais uma vez aqui, bateu. Eu já estava preparado, cheguei até a publicar que se perdesse hoje este fundo, então eu ia pegar esse fundo aqui que eu projetei o primeiro alvo, eu ia puxar o segundo alvo, aqui embaixo, tá? Seria esse alvo aqui no 118.500 aproximadamente. Só que ele bateu lá e não perdeu e voltou com força, inclusive no meio da tarde. Isso aqui era um candle branco, né? Um martelo, tinha um corpo branco aqui na máxima. Falei, tá lindo, né? Para reverter, né? Acabou que voltou um pouco no final do pregão, mas ainda assim é um padrão de dúvida. Não é mais aquele martelo que é um padrão de compra, mas é um padrão de dúvida. O corpo está mais para cima, mais para máxima do que para mínima, mas é um padrão de dúvida, um long leg doji, né, com bastante, um candle de dúvida, mas pelo contexto, né, essas mínimas aqui iguais num alvo de FIBO, tá? Então isso aqui sugere a possibilidade dele vir buscar uma dessas retrações. Então, para efeito de retrações, fica essa projeção de FIBO aqui. Mas para efeito de alvo, o que a gente tem é que aquele alvo ainda, o terceiro alvo, ó, tá mantido. Vocês reparem que a gente, durante uma semana e meia, a gente não perdeu este fundo, né? Então, isso aqui também é uma coisa que, apesar de eu não vou trabalhar com essa retração, eu vou trabalhar com a de baixo, com essa ajustada aqui, tá? Que também é um alvo de FIBO deste pivô aqui, mas o fato deste alvo aqui, então, no final, parece que é o que está segurando o preço, é interessante porque justamente aqui eu tenho esta retração azul, que é
que é justamente a retração de toda esta perna de alta aqui, desde que testou essa LTA que vem lá dos 93 mil. Então, é essa perna de alta que vem dos 107.300 até os 131, 190, é a primeira retração. Também, né, no momento que a projeção cravou certinho, ela vira retração. Reparem que as retrações coincidem com as projeções que eu fiz inicialmente, né? Ou seja, lembrando, isso aqui é essa projeção aqui de 161 é o terceiro alvo, tá? O terceiro alvo dessa última perna de baixa, também é o terceiro alvo deste pivô de alta e é o primeiro alvo deste outro segundo pivô de alta. Então tá super bem encaixado essa projeção, e aí a retração também, né, tá funcionando super bem aqui nesse suporte aqui, tá? Mas para efeito agora de retração, aí eu faço esse ajuste fino aqui, ó, que também é aquele alvo de Fibo, né? Mas eu queria mostrar que aqui no final tinha esse suporte duplo que, apesar de várias violações, né, segurou o preço hoje. Mas agora eu vou deixar ajustado pelas sombras, pela mínima desses 2 dias, e aqui seria então, agora a gente precisa de um candle de confirmação amanhã, tá? A gente precisa de um candle de confirmação amanhã, mas a gente teria aqui, ó, aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo, aqui seria o terceiro alvo. Em termos de estatística de Fibo, normalmente, quando a tendência de baixa ou de alta vai ser mantida, ele corrige só até, no máximo até 50. Corrigir até 61, como foi esse candle aqui, é mais difícil, mas aqui era um movimento pequeno, normalmente é até 50. Então o rompimento dos 50, que também seria, né, na prática, o rompimento destes topos aqui, abre possibilidade para passar reto aqui por esta retração aqui, para passar reto desta retração aqui e ir buscar o topo histórico lá no 131, tá? Então, a possibilidade maior é justamente esta, vamos ver aqui se ele vai conseguir passar dessa vez, vamos ver se passa dos 50, e passando dos 50, eu acredito que tem potencial para ir lá, para passar reto por aqui, talvez bater nesse topo e fazer um pullback, né, para depois ir testar topo histórico. Agora, a gente não pode esquecer que ontem tiraram um bode da sala. Hoje, como eu falei, não acompanho o mercado, eu fui tomar vacina, então não sei nem o que foi, o que gerou o ruído que porrou para baixo. Quer dizer, de manhã eu até acompanhei um pouco, era ruído fiscal, e continuava com os outros bodes aí atormentando o mercado, mas o mercado deu uma virada muito boa, uma recuperada, apesar de ter devolvido um pouquinho no final do dia, mas ó, o que foi positivo, que fechou na retração de 38. Segurou na retração de 38. Então, esse spinning bottom aqui, né, além de fazer mínima aqui, segurou na retração que eu falei que era uma retração importante de todo aquele movimento, tá? Então, vamos ver amanhã. Precisa ter um candle branco aqui confirmando e continuar entrando volume. Hoje entrou mais um pouco de volume, não é nada muito significativo, mas pelo menos foi ligeiramente acima da média, tá? Mas vamos ver amanhã. Só que a gente depende também, para variar, dos nossos amigos, dos gringos, né? Lá a gente continua num cenário de subidas, se bem que entrou bastante, já começou a entrar mais volume nesses últimos 2 dias, a gente acabou rompendo depois de 2 semanas, testando esse topo histórico aqui, que era, inclusive, um alvo também de Fibo, tá? Tá aqui as projeções, ó, a projeção desse pivô de alta, tá? Terceiro alvo, a projeção deste outro pivô seria o segundo alvo, tá? E a gente tem também uma projeção bem maior deste pivô aqui, né? Que a gente tem, inclusive, essa LTA aqui, ó, que foi rompida, aí depois, quando rompe esse topo, projetei ele para cima, aqui deu alvo aqui em cima, primeiro alvo ainda. Oi, pode falar, Rafael. Oi, não, só para dar uma notícia aqui de última hora, viu? A gente está com o time inteiro da BMC para entender o que está acontecendo com a ação da BIF3.
né, Minerva. A gente acabou de falar dela agora. E é nosso time aqui de escuta aqui, que está em todo lado do mercado, porque aqui a gente tem informação que gera valor, achou aqui uma informação que pode ser interessante. Uma live no Instagram, um perfil intitulado Edson Tickle, que não existe mais, e é o nome do CFO, né, o CFO da Minerva, né, Edson Tickle, um perfil intitulado Edson Tickle, afirmou que a BIF poderia sair uma recompra agressiva, abre aspas, essa foi a frase, BIF pode sair recompra agressiva, e depois afirmou, ou mesmo OPA de fechamento de capital, se o mercado continuar, aí uma palavra de baixo calão, para os proventos, ao invés de distribuir. Ou seja, em uma live, né, e a gente sabe que o mercado é comprar no boato e vender no fato, em uma live, um perfil intitulado com o nome do CFO da Minerva teria falado que poderia ocorrer uma oferta pública de aquisição, uma OPA. Isso seria um problema enorme, né? Poderia dar um problema, o grande André Machado pode até falar pra gente. A gente espera aqui a Minerva a se manifestar sobre a situação, se realmente foi o CFO ou não que falou isso, a gente vai acompanhar tudo aqui na BMC. Então, o que pode estar ocasionando esse movimento é justamente esse boato. O pessoal no Twitter está falando direto sobre isso aqui, o FinTwitch está explodindo com essa história, que justamente no fim de um mercado, igual eu estava falando agora há pouco, né, um mercado meio xoxo, né, Hanna? Hoje, aí então, fortes emoções. Então, a gente vai acompanhar todo mundo junto aqui, se isso realmente procede, se não procede, se é uma montagem, as pessoas podem também estar atrás de uma montagem, né? Podem estar comprando e compraram no aftermarket já numa montagem, né, o Gro? Rafael, eu duvido que um cara sênior que carrega um título, começa com a letra C, né, um CFO, iria fazer algo desse tipo numa live, porque seria um crime, porque seria uma informação privilegiada só para a audiência dessa live, e insider information na veia, né, avisando aí um determinado grupo. Isso tem toda a pinta de ser alguém comprado, que viu aquela queda daquele fundo, se apavorou, sabe-se Deus o tamanho da posição, e foi fazer uma tentativa aí desesperada de puxar o papel e deu certo, né? Agora, não sei se a CVM tem condições de descobrir quem passou pelo CFO nessa live. Agora, bom, eu não conheço o CFO, André, se você puder voltar sua câmera aí já, viu? Opa. Se puder voltar sua câmera já, duvido que 59 aqui, pra gente bater um papo sobre isso. Duvido que um CFO faria um papel desse de numa live falar uma barbaridade dessa assim, que exigiria fato relevante. Provavelmente isso aí deveria ser votado em assembleia, né? E a gente não tem notícia de nenhuma votação desse tipo, quer dizer, do nada. E, cara, se essa alta foi por causa disso, desculpa, quem comprou foi muito trouxa. É aquilo que a gente está falando já há meses. Tem muita gente que vai vir para o mercado sem um mínimo de conhecimento. Informação aqui, viu, uma matéria publicada primeiramente no jornal Valor Econômico, né, no Pipeline Negócios, um exclusivo, né, controladores da Minerva discutem fechamento de capital. Às 4h55 da tarde foi publicada essa matéria pelo jornal Valor Econômico. Os controladores da Minerva começaram a discutir a possibilidade de fechar o capital da companhia. A transação, um leverage do buyout, se daria para aproveitar o desconto implícito que os acionistas enxergam numa empresa que vem gerando caixa regularmente. O assunto ainda não chegou ao Conselho de Administração da Minerva, mas já entrou na pauta do Comitê Prévio dos Controladores. Então, por meio de um acordo de acionistas, de acordo com o Valor Econômico, a VDQ, que é a holding da família Vilela de Queiroz, e a gestora saudita Salik, controlam a Minerva ali com 51% do capital da empresa. E nas discussões internas, a VDQ e a Salik já começaram a fazer as suas contas ali, com uma análise obtida pelo jornal Valor Econômico, que mostrando ali que a operação poderia custar cerca de 3 bilhões de reais. Então tá aí, então todo mundo de olho aí nessa movimentação da Minerva. Será que essa live aí que saiu, né, que a gente trouxe aqui, será que ela foi verdadeira? Se não foi, tá rodando uma foto aí, realmente, de um comentário aí, né, com o nome do CFO, e a gente vai acompanhar tudo bonitinho aqui. A gente, inclusive, já pede a Minerva aqui publicamente explicações sobre essa história, pra gente deixar todo mundo aqui na mesma página, né, Hanna? É isso aí. Então, a gente já começa, então, né, Rafa, aí com esse assunto polêmico aí, que provavelmente vai ainda repercutir bastante amanhã, refletindo aí também no mercado. Então, eu já queria agradecer também a sua participação aqui no BMC Now, André. Espero aí que a gente possa, né, toda semana sempre fazer
muita análise bacana aqui no BM-Senal, tá bom? Com certeza, podem contar comigo toda semana. Agora, Ogro, só pra gente continuar aqui rapidinho, né? São 6h01. Não sei se você tá com tempo aí, mas essa história ela realmente tá me deixando aqui encucado. Eu até ia falar pra gente acabar aqui o programa, mas como a gente tem ainda um pouco de tempo aqui, a Minerva hoje ela realmente teve uma movimentação complicada. Mas você sabe quais seriam então as punições que poderiam ocorrer aí para uma empresa se ela solta uma informação dessa numa live, se ocorreu de fato, se essa exclusiva, né? Qual que é a punição que uma empresa pode acabar sofrendo? Porque eu, por exemplo, né, no tempo que eu acompanho o mercado, eu nunca vi algo do tipo acontecendo, né? Uma OPA ser aí comunicada sem comunicar primeiro aí um fato relevante para o mercado, enfim, que é uma questão muito complicada, né? E a ação aí subindo 15%. Eu acho que a gente tem que ler essa matéria do Valor para ver quais são as fontes, né? Para de repente isso saiu muito, muito em cima, talvez o Valor esteja até indo na onda da live, eu não sei. Mas, com certeza, vamos supor que não seja boato, que tenha um comitê que está começando a estudar isso. Isso não poderia vazar para o mercado, né? Isso teria que ser levado primeiro para uma assembleia de acionista, ponto. Não podia se vazar para o mercado. E segundo, se alguém do comitê, sei lá, está posicionado e criou esse perfil fake de CFO, porque eu duvido, de novo, cara, a gente não pode botar a mão por ninguém, vídeo que já aconteceu no IRB, lá atrás, né, que disseram até que o Warren Buffett ia virar acionista, né, tinha virado acionista. Então, no mercado, na hora que bate o desespero, pode-se tudo. Pode-se tudo não pode-se nada, mas o pessoal no desespero faz de tudo. Então, eu não posso botar a mão no fogo por ninguém, mas eu acho muito implausível um CFO de uma empresa como a Minerva entrar numa live e escrever isso, né? Exatamente. Isso aí deve ser boato. Agora, se tem um grupo trabalhando nisso, eu quero ver mais informações do Valor, ver qual é a fonte. Exatamente. Mas mesmo assim, era para ter ficado restrito ao grupo, não podia vazar. Olha, inclusive, Ogro, o próprio pipeline aí do Valor, ele foi atrás do diretor financeiro da Minerva, né, o Edson Tickel, que respondeu em nota que, abre aspas, nós não comentamos rumores, estamos sempre atentos à oportunidade de gerar valor, especialmente através de arbitragens do mercado. Claramente, há uma grande oportunidade nas ações da Minerva em função da superficialidade e miopia do mercado acerca dos resultados da empresa. E, obviamente, isso pode despertar nossa criatividade em procurar estruturas mais sofisticadas e pouco usuais de extrair valor dessa simetria, fecha aspas. E depois ele abriu aspas de novo. Estamos sempre olhando tudo, atentos a todos os cenários possíveis, mas hoje não há absolutamente nada concreto a ser compartilhado, fecha aspas. Então, aí, de fato, Ogro, talvez alguém possa ter criado... Alguém pode ter criado aí um perfil fake, né? Enfim, numa live, que interessaria muito alguém comprado, criar o perfil fake de um CFO, jogar numa live ali, né? De grande proporção e, pelo amor de Deus, né? Então, inclusive a gente foi procurar né? Sair comprando. E esse perfil, inclusive, viu, com o nome Edson Tickel, não existe mais no Instagram. Né, se você for pesquisar no próprio Instagram, a gente foi pesquisar aqui, não existe mais esse perfil, Edson Tickel. Então, isso ressalta também uma possível aí, chance de, né, ter sido alguém criando um fake para elevar as ações. Então, tomem muito cuidado, investidores, fiquem de olho na BMC aqui, que a gente traz todas as informações aqui, né, Hanna? A gente vai trazer aqui toda a apuração do mercado, justamente para a gente entender bonitinho aí com a própria Minerva, que a gente já está entrando em contato para a gente saber se essa história procede ou não procede, né? Se realmente teve um pronunciamento em uma live, se não teve, se eles vão se pronunciar ao mercado sobre isso, como é que vai ser, a gente vai acompanhar tudo aqui na BMC, porque, obviamente, afetou aí o mercado essa história, né? Com 14,65% de alta, obviamente, alguém fez dinheiro com isso. Alguém fez, né? Alguém que estava comprado em bife hoje. Em termos de punição, que você me perguntou e eu não te respondi, se rolar punição, e nesse caso eu acho que é muito gritante, a CVM com certeza deve ir atrás disso, é uma punição financeira. Né? Isso aí no Brasil nunca deu cadeia, isso aí sempre termina em pizza. Às vezes a punição financeira é de um valor muito menor do que a pessoa, né, que praticou essa operação aí, que podemos chamar de fraudulenta, né, esse vazamento, insider information, Instagram live, etc., que fez toda essa jogada. Se descobrirem, vão tentar multar num valor acima, né, provavelmente 2 vezes o que ela ganhou de lucro, né, mas eu acho difícil apagar
apagaram o perfil. Não sei se o Instagram, Facebook conseguiria, eles sabem quem é o perfil, quem abriu, enfim, eles poderiam fornecer, mas eles não fornecem esse tipo de informação em casos de crime de tráfico de drogas, morte, etc., né, por questão de privacidade. Para um caso de insider information, o Facebook não vai nem dar bola para a CVM, imagino eu. Perfeito, André, a gente já está entrando, inclusive, em contato com a assessoria de imprensa, viu, deles lá da BIF, sobre essa história, né, Hanna? Hoje realmente é um mercado agitado aí no fim, hein? O mercado, ele não para, né? Ele vai até o finalzinho. E olha, os nossos telespectadores aqui mandando no nosso chat também, o Emerson Duarte falando que, olha, no site RI da Minerva, a última notícia publicada foi no dia 29 de junho deste ano, né? Ele, inclusive, colocando o e-mail aqui. Então, o pessoal também, né, tá acompanhando, o pessoal aí tá tentando também entender um pouquinho mais sobre essa história, né? Os nossos telespectadores mandando bastante coisa aqui. Então, eu queria que você também, vamos fazer aí, André, queria que você deixasse mais aí as suas considerações em relação também ao mercado, né? A movimentação dessa semana, o que a gente pode esperar aí para a gente já está na quarta-feira, né? Meio da semana passada não foi muito boa a situação aí para o índice também. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre os números que estão se destacando aí nessa semana. O que essa semana ajudou, somente nesses últimos 2 dias, né, a puxar a Bolsa Americana, apesar do que essas altas ainda são tímidas, ainda a gente vê altas sem volume, e isso é perigoso, isso pode ser sinal de topo, aquele padrão de subir devagarzinho. A gente passou 2 semanas debaixo de um topo histórico, sem conseguir romper, e o mercado, né, os Fed Boys falando aí da possibilidade da próxima reunião do FONC sair aí o anúncio de quando vai começar o tapering, né, que é para retirar os estímulos, aqueles 120 bilhões por mês que o Fed injeta no mercado financeiro. Então, aí, o que saiu de notícia, né, que a inflação americana deu uma reduzida, né, então o mercado pode, aquele cenário que a gente chama de wishful thinking, ou seja, todo mundo quer que a bolsa continue subindo para toda a vida, né? O desejo de todo mundo. Então, o wishful thinking qual seria? Não vai ter o tapering, né? Aí sai uma inflação abaixo do esperado, o mercado já começa, né, nesse sonho de que não vai sair tapering, etc., que talvez o Powell esteja certo, a inflação é transitória, etc., saíram tomando e o mercado subiu, e talvez isso ajude o Ibovespa, que tem caído com tantas incertezas nas últimas semanas, mas talvez essa derrota do governo e o discurso forte do STF, forte do Arthur Lira ontem, hoje, agora meia hora atrás, do Rodrigo Pacheco, que não vai nem levar a votação, nem vai dar continuação a essa história da PEC, talvez o mercado também comece a ver que todos aqueles riscos, aqueles bodes que estavam na sala, né, de estouro de teto, de Bolsa Família de R$400, etc., que prejudicaria o fiscal, o mercado talvez esteja já apostando que, olha, a gente estava muito pessimista, talvez não aconteça nada disso, como não aconteceu a aprovação do voto impresso. Pode ser, o wishful thinking lá nos Estados Unidos, o wishful thinking aqui também no Brasil, que talvez o fiscal, apesar de estar bem deteriorado, vem se deteriorando nos últimos meses, aquele pior cenário que todo mundo começou a vislumbrar desde a semana passada, retrasada, talvez não se concretize, talvez realmente o Congresso, né, apesar de todo mundo estar com medo que o Centrão, o Ciro Nogueira está lá agora em Brasília, lá no Planalto como ministro da Casa Civil, vai querer aprovar os R$400, etc., mas talvez no final, né, a gente já viu isso em outras situações, talvez em última instância o Congresso Nacional tenha a responsabilidade necessária para conduzir aí o país e não deixe virar essa festa do caqui que estava virando, talvez todos os cenários que estava todo mundo preocupado não se concretize, e a gente possa tentar correr atrás do atraso aí das bolsas americanas. Então, hoje tivemos um sinal de que isso é uma possibilidade. Vamos ver se amanhã nós temos essa confirmação.
Então, queria também falar um pouquinho mais, lembrando para quem está nos acompanhando agora, o BMC Now está se estendendo um pouquinho, mas daqui a pouquinho tem temporada de balanço aqui, mas enquanto isso, a gente segue conversando aqui com o grande André Machado. André, queria falar um pouquinho também sobre essa votação, né, do imposto de renda aí que tem chamado muita atenção, estava aí prevista para continuar sendo votada aí hoje, né, a gente segue acompanhando isso aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre os impactos, né, no mercado financeiro, aí o que o pessoal pode esperar dessa votação? Olha, essa questão da reforma tributária, né, segunda fase, como eles chamam, né, que eles iam fasear em 3 fases. A primeira fase foi só a junção aí do PIS e COFINS, que quando saiu isso eu falei, meu Deus, que raio de reforma é essa que só junta 2 impostos e muda de nome? E agora do imposto de renda. Acho que isso já causou tanto estresse nas últimas semanas, parecia Netflix, o relator era uma série, tinha mudança toda, quando não era dia sim, dia não, era dia sim, toda hora tinha mudança, porque a cada nova revisão o mercado punia, porque realmente as coisas foram muito mal feitas, né? Além de prejudicar investidores, prejudicar empresários, né, que levam os empresários a perder todo o apetite a tomar risco, né, pelo tipo de taxação que eles iriam fazer em cima dos dividendos, né, que então a gente fala também não só de papel listado em bolsa, mas qualquer empresário, mas papéis listados em bolsa, etc. Eu acho que tudo que podia, todas as revisões que fizeram, todas as versões que lançaram, acho que isso já está precificado. Eu não sei se isso faz mais preço, não. Eu acho que a gente já descolou bem aí da Bolsa Americana. Eu acho que isso já está mais do que precificado. Eu acho que para a gente voltar a cair agora, os bodes que ainda estão na sala, né, tem que, de repente, subir em cima da mesa, mas aos poucos parece que as coisas estão se organizando, estão se arrumando por conta própria dentro do Congresso, né? Todas as idiosincrasias aí dessas PECs, dessas propostas que estão sendo feitas, que geraram muitas incertezas e muito estresse, vide aí dólar, juros e a própria Bolsa, aos poucos eles entenderam o recado aí do mercado e estão correndo atrás para... Porque, no final das contas, os políticos dependem, além do fundão, eles dependem também... A gente teve uma instabilidade aí na nossa conversa. Então já vamos com o Rafa então, né, Rafa? Rafa que sempre tem informações aí do mercado quentinhas pra gente. Tem informação quente aí sobre essa história da Minerva mesmo, né? Eu conversei agora há pouco com a assessoria da própria Minerva Foods, que me mandou o posicionamento deles oficial em nota, tá certo? Então vou aqui comentar o posicionamento, abre aspas. Eles falaram: não comentamos rumores, estamos sempre atentos à oportunidade de gerar valor, especialmente através de arbitragens de mercado. Claramente, há uma grande oportunidade nas ações da Minerva em função da superficialidade e miopia do mercado acerca dos resultados da empresa e, obviamente, isso pode despertar nossa criatividade em procurar estruturas mais sofisticadas e pouco usuais de extrair valor dessa simetria. Estamos sempre olhando tudo, atentos a todos os cenários possíveis, mas não há absolutamente nada concreto a ser compartilhado. Fecha aspas, isso... a fala do Edson Tickle, CFO da Minerva Foods, por meio de uma nota oficial. Então a informação oficial é essa, tá certo? Então o rumor do mercado foi realmente que está circulando aí no Twitter, enfim, né, na matéria do valor, né, enfim, o Pipeline soltou lá primeiro, mas a Minerva Foods soltou por meio de nota essa opinião aí, então essa informação oficial de que eles não vão comentar ainda os rumores aí, que eles estão sempre de olho nas oportunidades, tá certo, Hanna? A gente sempre traz aqui, correndo aqui, eu já fui correndo lá, já atendi a assessoria, já voltei aqui, porque a gente está interessado aqui em dar informação que gera valor, né, Hanna? Com certeza, né, Rafa, que a gente vai correndo atrás e já trazendo aqui a informação em tempo real. Vamos ver se o André voltou aqui pra gente, pelo menos, tentar se despedir dele aqui. Tô vendo que não tentou, ele até colocou aqui
no nosso chat, que ele acabou clicando aí por engano no botão, mas André, caso a gente não consiga voltar com você, queria agradecer muito a sua participação aqui. Toda semana a gente sempre trazendo muita informação, os telespectadores adoram, comentam bastante aí no nosso chat, então na semana que vem a gente se encontra. Rafa, vamos fazer um refresh aqui no BMC Now, antes da gente seguir daqui a pouquinho com mais uma temporada de balanço. Vamos ver aí no seu telão mágico, fala aí vamos revisar aí um pouquinho de novo as empresas que se destacaram aí no pregão dessa quarta-feira, né? Vamos dar uma olhadinha um pouco? É claro, Hanna, então vamos dar uma olhada aqui, ó, no nosso telão aqui, no nosso gráfico, né? Então a gente teve a maior queda do dia aí, Qualicorp, né? Que a gente deu agora há pouco a situação da Qualicorp, né? Ela teve um resultado que acabou decepcionando o mercado, né? Pelo número de cancelamentos de clientes, né? Que foi acima do esperado aí do mercado e também pela queda no lucro da empresa. Então, com isso, a Qualicorp caiu hoje 15,57%, com um volume de 454,28 milhões de reais. Aí a gente teve a BIF3, né, a Minerva, que hoje subiu 14,65% logo no finzinho do pregão, Hanna. Tanto é que a matéria que saiu do Pipeline foi às 4h55 da tarde. Tinha até gente no Twitter falando, pelo amor de Deus, soltava depois do mercado fechar, mas não, aí soltaram às 4h55 e isso fez aí com que as ações da Minerva hoje tivessem essa valorização aí impressionante, né, de 14,65% aí, mexendo hoje aí com as ações da Minerva, que a gente acabou de dar o posicionamento da própria assessoria, né, da Minerva, o posicionamento da empresa em nota aí de que eles não vão comentar os rumores relacionados à empresa, tá certo? Então a gente também teve Edux caindo 4,89%, Hidrogasil caindo 3,98%, Banco Inter, BR Distribuidora, Fleury, JHSF, Açaí, Cirela, PetroRio, BTG, TOTUS, B3 e Cogna caindo aí também forte hoje no mercado. A gente também teve Hering caindo subindo 3,53%, Magalu, Copel, Grupo Via, Embraer, Banco Bradesco, Lojas Renner, BBSE3, né, que é Banco do Brasil Seguradora, Itaúsa, JBS, TIM, Petrobras, Iguatemi e Vivo Telefônica também subindo hoje. EDP, né, NBR3, né, que são Energias do Brasil, Equatorial, Carrefour, CSN, Locamérica, CEMIG, a outra ação do Banco Bradesco, né, BBDC4, Sabesp e Gerdau também subiram hoje aí com uma alteração, aí, uma variação mais ou menos positiva, né? Quer dizer, foi positiva, mas não teve aí aquela movimentação, como por exemplo 14,65%. Foi uma movimentação de 0,5% aí positiva aí para as ações das empresas, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Agora a gente já são 18 horas e 20 minutos, a gente já vai caminhando aqui então para o finalzinho do nosso BMC Now. Já começo me despedindo então de você, né, Rafa? Minha dupla aí de todas as tardes aqui no BMC Now. Eu que agradeço, Hanna. Hoje um BMC Now que durou até um pouquinho mais tarde, né, com as bombas do mercado. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá, que aqui a gente tem informação que gera valor de todo lado do mercado, né, Hanna? É isso aí, Rafa. O BMC Now, então, fica por aqui. Vocês ficam agora com a Débora Oliveira e o Marco Saravalli na temporada de balanço da CSU Card System. Uma ótima noite para você e a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.